meu nome é Blake e completei 32 anos ontem. Ao estar nestes 2 hectares de floresta que meus avós me deixaram, sinto uma conexão que jamais imaginei. Este pedaço de terra tranquilo, afastado da cidade, nunca fez parte dos meus planos de vida. Mas os planos mudam, principalmente quando sua irmã ganha uma casa de $560 mil de presente, enquanto você só recebe decepções e críticas. O que aconteceu depois mudou tudo. Se você estiver assistindo, deixe um comentário me contando de onde você é, clique em curtir e inscreva-se para se juntar a mim nesta jornada de reviravoltas inesperadas. Cresci no que muitos chamariam de uma família de classe média alta bem-sucedida em Connecticut. Meu pai, Richard, construiu sua reputação como um dos advogados corporativos mais requisitados do estado. Seu escritório era repleto de prêmios e reconhecimentos que pareciam se multiplicar a cada ano. Minha mãe, Patrícia, era professora titular de economia em uma universidade de prestígio, com publicações e respeitada em sua área. Visto de fora, éramos a típica família americana, morando em uma bela casa em estilo colonial, com jardins bem cuidados e garagem para 3 carros. Depois, havia minha irmã Olivia, 3 anos mais nova que eu, mas aparentemente anos à frente aos olhos dos nossos pais. Desde o primeiro dia no jardim de infância, Olivia era a menina de ouro. Ela trazia boletins perfeitos para casa, vencia competições de ciências e tocava violino com a precisão de alguém com o dobro da sua idade. Nossos pais se alegravam com suas conquistas, dando festas elaboradas para cada uma delas e colando seus certificados e troféus nas paredes da nossa sala de estar. Eu, por outro lado, era o que meu pai, não tão carinhosamente, chamava de coringa da família. Minhas notas eram, na melhor das hipóteses, medianas, na maioria B, com um A ocasional em matérias que despertavam meu interesse. Eu tinha dificuldades com provas padronizadas, minha mente divagando para as composições que eu queria fotografar em vez das equações na página. A arte era meu santuário. Atrás das lentes de uma câmera, eu encontrava a clareza que me escapava nos livros didáticos e nas salas de aula. Nossa casa funcionava com base na moeda da realização. Amor e aprovação eram mercadorias conquistadas por meio do sucesso e da ambição, não dadas livremente. A mesa de jantar era o palco noturno para Olivia exibir suas últimas conquistas enquanto eu empurrava a comida no meu prato, esperando pela inevitável pergunta sobre minha nota mais recente na prova ou o status da minha inscrição para a faculdade. Quando Olivia ganhou o primeiro lugar no campeonato estadual de debates no 10º ano, nossos pais levaram a família inteira para Disney World por uma semana. Quando fiz minha primeira exposição de fotografia no centro comunitário local no penúltimo ano, minha mãe compareceu por 30 minutos antes de sair para uma reunião do corpo docente. Meu pai não apareceu. O padrão continuou durante todo o ensino médio. Em todas as partidas de futebol que Olivia jogava, ambos os pais estavam na lateral do campo, torcendo entusiasticamente. Quando eu ficava até tarde depois da escola para trabalhar no quarto escuro, eu voltava para casa sozinha, na maioria das vezes, com minhas impressões digitais molhadas cuidadosamente guardadas na mochila. Não que eles fossem pais cruéis. Eles simplesmente investiam seu tempo e atenção onde viam o maior retorno do investimento. O momento decisivo na nossa dinâmica familiar aconteceu durante o meu último ano do ensino médio. Eu havia sido aceito em várias faculdades, incluindo uma prestigiosa escola de artes em Nova York e o curso de Direito da universidade onde meu pai se formou. A escolha parecia óbvia para todos, menos para mim. A discussão que surgiu quando anunciei minha decisão de cursar fotografia em vez de direito ainda ecoa na minha memória. Estávamos sentados à mesa de jantar, a elegante mesa reservada para ocasiões especiais e discussões sérias. O lustre lançava sombras fortes no rosto do meu pai enquanto ele batia com a mão na madeira polida. Nenhuma filha minha vai desperdiçar a vida tirando fotos, disse ele, com a voz fria e firme. Isso não é uma carreira de verdade, Blake. É um hobby. Você precisa pensar no seu futuro. Minha mãe, sempre a mediadora, tentou amenizar o golpe. Querida, só queremos o que é melhor para você. A fotografia é muito competitiva. Poucas pessoas realmente conseguem. Não vou para a faculdade de Direito, eu disse, com a voz trêmula, mas determinada. Vou estudar fotografia. Essa é uma decisão minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então meu pai se levantou, ajeitou a gravata e deu o ultimato que mudaria nosso relacionamento para sempre. Se você escolher esse caminho, você o escolherá sozinho.
Não pagaremos por um diploma em artes. Nosso dinheiro é para educação de verdade, não para fantasias. Ainda me lembro do rosto de Olivia do outro lado da mesa, uma mistura de choque e algo mais que eu não conseguia identificar. Pena, alívio por não ser o alvo da decepção dele? Talvez um pouco dos dois. Naquela noite, tomei a decisão que moldaria a próxima década da minha vida. Aceitei a oferta da escola de arte, sabendo que teria que trabalhar em vários empregos para pagar. Candidatei-me a todas as bolsas de estudo disponíveis, fiz empréstimos estudantis e me preparei para trilhar meu caminho sozinha. Fiel à sua palavra, meu pai cortou completamente o apoio financeiro. Minha mãe ocasionalmente me dava pequenas quantias de dinheiro quando nos encontrávamos para nossos esporádicos encontros para um café, mas nunca era o suficiente para fazer uma diferença real. Enquanto isso, Olivia prosperava em sua universidade da Ivy League, com suas mensalidades, apartamento e despesas totalmente cobertos. Apesar dos desafios, me formei em fotografia 4 anos depois. Ninguém da minha família compareceu à cerimônia. Eu tinha uma cadeira vazia, enquanto meus colegas estavam cercados por pais e irmãos orgulhosos segurando flores e balões. Naquele dia, prometi a mim mesma que construiria uma vida da qual me orgulhasse, mesmo que isso nunca impressionasse meus pais. Com meu diploma em mãos e um portfólio de trabalhos do qual me orgulhava, aluguei um pequeno estúdio no Brooklyn e comecei a árdua batalha para me estabelecer como fotógrafo profissional. Sem rede de segurança, sem conexões familiares para alavancar, apenas determinação bruta e uma câmera bem usada. Meus primeiros anos no Brooklyn foram uma lição de persistência. Meu apartamento tinha pouco mais de 46 metros quadrados, com uma cozinha tão pequena que eu conseguia tocar nas 2 paredes sem precisar esticar os braços. O banheiro tinha um vazamento constante que produzia gotejamentos musicais às 3 da manhã, mas era meu, pago com meu próprio dinheiro suado, e isso tornava lindo para mim. Construí minha carreira do zero, começando com qualquer trabalho de fotografia que conseguisse encontrar. Trabalhos em casamentos para amigos de amigos que não tinham condições de pagar honorários profissionais. Fotografia de produtos para pequenas empresas. Fotos de rosto para aspirantes a atores que estavam tão falidos quanto eu. Trabalhei como barista 5 manhãs por semana para pagar o aluguel, passei as tardes editando fotos e dediquei minhas noites e fins de semana a construir meu portfólio e minha base de clientes. Minha rotina era exaustiva, mas tinha um propósito. Aprendi a viver frugalmente, cozinhando refeições simples em casa e comprando roupas e móveis em brechós. Cada centavo sobrava para comprar equipamentos fotográficos ou para pagar meu empréstimo estudantil. Criei um site exibindo meus melhores trabalhos e passei horas fazendo networking em inaugurações de galerias e eventos do setor, distribuindo cartões de visita que eu havia criado e impresso na gráfica local. As férias eram as mais difíceis. Eu pegava o trem de volta para Connecticut, carregando presentes modestos, mas cuidadosamente embrulhados, apenas para passar o fim de semana me sentindo uma estranha na casa da minha infância. As conversas giravam em torno das conquistas de Olivia ou do círculo social dos meus pais. Quando eu compartilhava notícias sobre uma pequena exposição onde meu trabalho estava em destaque ou sobre um novo cliente que eu havia conquistado, as respostas eram educadas, mas desinteressadas. Parece legal, querida, minha mãe dizia antes de mudar a conversa para a mais recente conquista de Olivia. Meu pai foi menos sutil. Durante um jantar de ação de graças, depois que mencionei que estava agendando minha primeira grande filmagem comercial, ele levantou os olhos do prato com um olhar de desdém. Que bom que você está encontrando trabalho, Blake, mas quando você vai levar o seu futuro a sério? Você tem quase 30 anos. A Olivia já está a caminho de se tornar sócia da empresa dela e está noiva daquele neurocirurgião brilhante. O que você tem a mostrar? A comparação com Olivia era constante e devastadora. Sua carreira em um prestigiado escritório de advocacia estava florescendo. Ela conhecera Daniel, um neurocirurgião de uma família bem relacionada, em um evento beneficente. Eles moravam em um apartamento de luxo em Manhattan, tiravam férias luxuosas e planejavam um casamento suntuoso. A vida dela seguia exatamente o modelo que meus pais haviam imaginado. Mesmo assim, persisti em manter um relacionamento com a minha família, telefonemas mensais para minha mãe, e-mails ocasionais atualizando sobre a minha vida, comparecendo a reuniões familiares onde resisti às provocações sutis e aos olhares de decepção. Mantive a esperança de que, eventualmente, eles viriam que eu estava construindo algo significativo, mesmo que não se encaixasse na definição deles de sucesso.
Então veio o telefonema que mudou tudo. Minha avó, mãe da minha mãe, havia falecido inesperadamente. Meu avô havia falecido apenas 6 meses antes, e a dupla perda deixou nossa família abalada. Apesar das nossas diferenças, sempre fui próxima dos meus avós. Eles foram os únicos que demonstraram interesse genuíno pela minha fotografia, exibindo orgulhosamente meu trabalho em suas casas e me apresentando como nossa talentosa artista aos seus amigos. Quando eu mais lutava contra a rejeição dos meus pais, minha avó me lembrava: a verdadeira felicidade vem de seguir seu próprio caminho, não das expectativas de outra pessoa. Meu avô acrescentava com uma piscadela: algumas pessoas só precisam de mais tempo para ver o que está bem na frente delas. Eles viviam modestamente, mas confortavelmente, em um belo pedaço de terra a cerca de 2 horas da cidade, 2 hectares de bosque misto e espaço aberto, com uma aconchegante casa de fazenda que eles mesmos reformaram ao longo das décadas. Era o meu santuário de infância, um lugar onde eu podia respirar livremente e ser completamente aceita. A leitura do testamento ocorreu 2 semanas após o funeral da minha avó. A família se reuniu no escritório do advogado dos meus avós, um momento sombrio, tenso devido a expectativas não expressas. Sentei-me em silêncio num canto, ainda processando minha dor, quando o advogado pigarreou e começou a ler. Para nossa querida neta Blake, deixamos nossa propriedade de 5 acres e nossa casa de fazenda, sabendo que ela apreciará sua beleza e encontrará paz lá, como nós. A sala ficou em silêncio. O rosto do meu pai ficou vermelho. Os lábios da minha mãe se comprimiram numa linha fina. Olivia pareceu genuinamente chocada. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que acabará de ouvir. O advogado continuou, explicando que o restante das modestas economias e posses dos meus avós seriam divididas igualmente entre todos os netos. Depois da reunião, meu pai me encurralou no corredor, com a voz baixa, mas intensa. Você precisa vender essa propriedade. Não é prático ficar com ela. Podemos dividir o dinheiro entre a família. Eu ainda estava em choque. Preciso de um tempo para pensar, foi tudo o que consegui dizer. Não há nada em que pensar, insistiu ele. Você mora no Brooklyn. Não dá para manter uma propriedade tão longe. Seja razoável pelo menos uma vez na vida. Saí com a escritura do imóvel e a cabeça girando com as possibilidades. Eu não tinha ideia do que faria com a terra, mas algo lá no fundo me dizia que vendê-la seria uma traição à confiança que meus avós depositavam em mim. A primeira vez que visitei a propriedade depois que ela se tornou minha, senti-me tomado pela emoção e pela responsabilidade. Parado na entrada de terra, com as chaves na mão, examinei o que agora era meu terreno. A casa precisava de reformas depois de ficar vazia por meses. A tinta branca estava descascando das tábuas de madeira e a varanda envolvente começara a ceder em um canto. O jardim, antes imaculado, estava coberto de mato, com flores silvestres e ervas daninhas competindo por espaço nos canteiros que minha avó cuidava com tanto carinho. No entanto, apesar do seu estado de abandono, a propriedade emanava uma magia inegável. Carvalhos e bordos altos cercavam a clareira onde se erguia a casa, com suas folhas farfalhando ao vento suave. Um pequeno riacho cortava a extremidade oeste da propriedade, e seu suave borbulhar era uma trilha sonora relaxante. Pássaros cantavam nas árvores e, ocasionalmente, um cervo aparecia na orla da floresta, observando-me com olhos curiosos antes de desaparecer nas sombras. O terreno situava-se no que antes era uma área rural, mas que estava sendo lentamente invadida pelo desenvolvimento. Ainda assim, mantinha sua sensação de isolamento e paz, protegida pela proteção das árvores e pela estrada rural sinuosa que levava à rodovia principal. O vizinho mais próximo ficava a 400 metros de distância, uma pequena fazenda orgânica administrada por um homem de meia-idade chamado Warren, de quem eu me lembrava vagamente das visitas que fazia na infância. Passei aquele primeiro dia apenas caminhando pela propriedade, me familiarizando com seus contornos e segredos, a casa na árvore que meu avô havia construído, agora desgastada, mas ainda de pé, a fogueira onde assávamos marshmallows nas noites de verão, o pequeno pomar de maçãs com árvores curvadas e retorcidas, mas ainda produzindo frutos. A cada passo, as memórias me inundavam, junto com uma certeza crescente de que aquele lugar deveria fazer parte do meu futuro. Meu lado prático sabia que meu pai estava parcialmente certo. Manter a propriedade morando no Brooklyn seria desafiador. A casa precisava de reparos que eu não tinha condições de pagar. O terreno precisava de manutenção regular para evitar que se tornasse completamente selvagem,
O imposto predial seria devido independentemente de eu morar lá ou não. Vender seria a escolha sensata. Mas quando eu já tomei a decisão sensata? Voltei para o Brooklyn com terra ainda debaixo das unhas e a cabeça cheia de ideias meio formadas. Fiquei surpreso ao receber uma ligação do meu pai no dia seguinte, me convidando para uma reunião familiar na casa dos meus pais naquele fim de semana. Seu tom deixou claro que não se tratava de um pedido, mas de uma convocação. Quando cheguei naquele sábado, a tensão na casa era palpável. Meus pais estavam sentados rigidamente na sala de estar, Olivia e Daniel ao lado, formando uma frente unida. Sentei-me no puff, já me sentindo em menor número. Meu pai não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Estamos discutindo a situação imobiliária e todos concordamos que a melhor opção é vender. O mercado imobiliário naquela região está crescendo e poderíamos conseguir um bom preço que beneficiaria a todos. Por todos, você quer dizer você? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tom de voz. Blake, seja razoável, interrompeu minha mãe. O que você vai fazer com 2 hectares? Você mal consegue manter aquele seu apartamento minúsculo em ordem. Olivia se inclinou para a frente, com uma expressão ensaiada de preocupação. Estamos apenas pensando no que é prático. Você está sempre com dificuldades financeiras. Isso pode te dar uma folga. E qual seria exatamente a minha parte? Perguntei, já desconfiando da resposta. Meu pai pigarreou. Bem, considerando que seus avós já lhe deram a propriedade, que é a maior parte do patrimônio deles, seria justo que o lucro fosse dividido entre nós. A injustiça me atingiu como um golpe físico. Então, não recebo nada. Vendo minha herança e entrego o dinheiro a todos vocês. Você precisa pensar no que é melhor para a família, disse meu pai, com a voz de advogado emergindo. A questão é ser prático. Não, isso é sobre controle, respondi, com uma vida inteira de frustração vindo à tona. Isso é sobre você ser incapaz de aceitar que eu possa ter algo valioso que você não controla. A discussão se intensificou rapidamente. Palavras foram ditas que não podiam ser retiradas. E então, em um momento que jamais esquecerei, meu pai se levantou e apontou o dedo para mim, com o rosto contorcido de raiva. Você não passou de uma decepção desde o dia em que escolheu essa carreira inútil, gritou ele. Um fracasso completo e absoluto. Nós lhe demos todas as oportunidades, e você jogou tudo fora por quê? Por fotos. Enquanto sua irmã fez algo por si mesma, construiu uma carreira de verdade, começou uma vida de verdade. A sala ficou em silêncio. Até Olivia pareceu chocada com o desabafo. Uma vida de verdade, repeti baixinho. Você quer dizer a vida que você orquestrou para ela? Aquela que você financiou completamente? Daniel se remexeu desconfortavelmente no sofá. Olivia não me olhava nos olhos. O que isso significa? Perguntou minha mãe, com a voz subitamente cautelosa. Significa que eu sei sobre a casa, eu disse, olhando diretamente para Olivia. A casa de $560 mil que você ganhou de presente de casamento enquanto eu trabalhava em 3 empregos para pagar o aluguel. O segredo que me fora escondido veio à tona no silêncio que se seguiu. Meus pais haviam comprado uma casa de luxo para Olivia e Daniel como presente de casamento, com reformas personalizadas e móveis de grife, $560 mil de pensão alimentícia, enquanto eu estava completamente isolado para perseguir minha paixão. Aquilo foi diferente, insistiu meu pai. A Olivia escolheu um caminho sensato. Ela conquistou o nosso apoio. Ela conquistou seu amor, corrigiu, eu nunca conquistei. Levantei-me, sentindo-me subitamente mais calma do que há anos. Não vou vender o imóvel. Nem agora, nem nunca. É a única coisa na minha vida que veio sem condições, sem julgamento. Vou ficar com ele. Você está cometendo um erro, meu pai alertou. Não, respondi, indo em direção à porta. Pela primeira vez em muito tempo, tenho absoluta certeza de que não. Saí sem olhar para trás, ignorando os chamados da minha mãe para voltar e discutir as coisas racionalmente. No meu carro, soltei um suspiro que parecia estar segurando há anos. Então, fiz algo que nunca tinha feito antes. Dirigi direto para a propriedade, chegando enquanto o sol se punha por trás das árvores. Estacionei na entrada coberta de mato, caminhei até a varanda e sentei-me nos degraus. Certo, sussurrei para o céu que escurecia.
E agora? 2 anos se passaram, no que pareceu um instante e uma eternidade. No dia seguinte àquela fatídica reunião familiar, tomei uma decisão que chocou até a mim mesmo. Pedi demissão do meu apartamento no Brooklyn, guardei a maioria dos meus pertences e me mudei temporariamente para a casa da fazenda, levando apenas o essencial e meu equipamento fotográfico. Os primeiros meses foram os mais difíceis. A casa precisava de reparos significativos que eu não tinha condições de arcar de uma só vez. Dormi no pequeno quarto de hóspedes, único cômodo sem danos causados pela água ou janelas com correntes de ar. Tomei banho com uma mangueira de jardim conectada a um ponto externo até conseguir arcar com os custos do conserto do encanamento. Aprendi a consertar vazamentos no telhado, substituir madeira podre e consertar gesso quebrado por meio de tutoriais do YouTube e tentativa e erro. Minha carreira passou por uma transformação tão drástica quanto minha situação de vida. Incapaz de continuar meu negócio de fotografia urbana, me voltei para o que estava literalmente no meu quintal. Comecei a documentar minha jornada de restauração da antiga casa de fazenda e me reconectar com a terra. Capturei as mudanças de estação, a vida selvagem que visitava minha propriedade, o processo de limpeza de caminhos cobertos de mato e a descoberta de canteiros de jardim esquecidos. No início, postei essas imagens nas redes sociais simplesmente para me manter conectado com o mundo além dos meus 2 hectares. Para minha surpresa, as pessoas responderam com entusiasmo. Meus seguidores cresceram constantemente à medida que eu compartilhava não apenas belas fotografias da natureza, mas também a realidade crua e sem filtros da minha nova vida, o teto desabado que descobri após uma chuva forte, a família de guaxinins que expulsei do sótão, o primeiro pão bem-sucedido que assei no antigo fogão a lenha. 6 meses depois, um blog popular sobre estilo de vida publicou minha história e fotografias. Da noite para o dia, meu público triplicou. Uma revista sobre vida sustentável encomendou um ensaio fotográfico sobre minha experiência. Uma renda pequena, mas constante, da minha presença online complementava os trabalhos freelance de fotografia que eu fazia em cidades próximas. Com um orçamento cuidadoso e reconhecimento crescente, comecei a transformar a propriedade de acordo com a minha visão. Converti o celeiro em um estúdio fotográfico onde eu podia trabalhar independentemente das condições climáticas. Plantei uma horta usando sementes tradicionais que minha avó havia guardado. Restaurei o pomar de maçãs, aprendendo a podar e cuidar das árvores envelhecidas com um fazendeiro local. O fazendeiro local era Warren, meu vizinho mais próximo. Ele apareceu à minha porta numa manhã de primavera com uma cesta de ovos frescos e se ofereceu para ajudar com a varanda que estava caindo aos pedaços. Aos 50 e poucos anos, com mãos calejadas e olhos gentis, Warren se tornou um amigo e mentor inesperado. Ele me ensinou habilidades práticas que minha educação nunca havia ensinado, como rachar lenha corretamente, quais plantas selvagens eram comestíveis, como consertar o motor, quando plantar e quando colher. Em troca, ajudei-o a estabelecer uma presença online para sua pequena fazenda orgânica, fotografando seus produtos e criando um site que atraiu novos clientes de cidades vizinhas. Nossa amizade evoluiu naturalmente, com 2 pessoas solitárias encontrando uma conexão inesperada por meio do trabalho compartilhado e do respeito mútuo. Meus seguidores nas redes sociais, inspirados pelo movimento das mini-casas, se transformaram em uma modesta, mas lucrativa oportunidade de negócio. Comecei a organizar retiros fotográficos de fim de semana, ensinando pequenos grupos de entusiastas a capturar a beleza da natureza. A antiga casa de fazenda, agora parcialmente reformada com a ajuda de Warren e habilidades que eu nunca soube que possuía, tornou-se uma rústica casa de hóspedes. Construí 2 pequenas cabanas mais adentro na mata para acomodações adicionais, cada uma projetada para se integrar ao ambiente natural e, ao mesmo tempo, proporcionar conforto simples. A ironia não passou despercebida. A carreira que meus pais haviam descartado como impraticável agora me sustentava completamente. A propriedade que eles insistiam que eu não podia manter havia se tornado meu lar e meu meio de vida. Eu havia criado algo exclusivamente meu, nos meus próprios termos. Meu relacionamento com a família permanecia distante, mas não dominava mais meus pensamentos. Enviei cartões de Natal e mensagens de aniversário. Respondi educadamente, mas brevemente, às mensagens ocasionais da minha mãe, perguntando como eu estava. Recusei convites para reuniões familiares com desculpas simples sobre compromissos de trabalho. A dor constante da desaprovação deles havia se transformado numa pontada surda que aparecia apenas ocasionalmente. Encontrei paz na minha nova rotina,
Manhãs cuidando da terra, dias repletos de trabalho criativo no meu estúdio ou ministrando workshops, noites na varanda reformada com uma xícara de chá, observando os vagalumes surgirem ao pôr do sol. Fiz amigos na pequena comunidade, pessoas que me conheciam apenas como Blake, o fotógrafo, não como Blake, a decepção. Numa tarde fresca de outono, enquanto fotografava a folhagem vibrante ao longo do meu riacho, ouvi o barulho de pneus na entrada de cascalho. Visitantes não eram incomuns àquela altura, frequentemente eu recebia participantes de workshops ou clientes no estúdio. Mas, ao dobrar a esquina da casa, parei de repente ao avistar um SUV preto e elegante que não reconheci. Ainda mais surpreendente era a pessoa parada ao lado, olhando boquiaberta para minha casa de fazenda reformada, com sua pintura nova e canteiros floridos. Olivia. Ela parecia a mesma e completamente diferente. As roupas de grife e o cabelo impecável eram familiares, mas havia algo novo em sua expressão, algo que eu não conseguia identificar. Quando ela me viu me aproximando, com a câmera na mão, seus olhos se arregalaram. Blake, é você mesmo? Assenti, de repente consciente das minhas botas de trabalho, da calça jeans desbotada e da camisa de flanela. O que você está fazendo aqui, Olivia? Ela gesticulou vagamente para a propriedade. Eu estava dirigindo para uma reunião com um cliente e peguei a estrada secundária. Quase não reconheci o lugar. Ela fez uma pausa, parecendo genuinamente perturbada. Você mora aqui agora. Você realmente reformou tudo. Sim. E eu fiz, respondi simplesmente. Ela balançou a cabeça, aparentemente incrédula. Eu não fazia ideia. Ninguém fazia. Papai disse que você provavelmente estava só esperando na propriedade até ficar desesperado o suficiente para vendê-la. A menção ao nosso pai trouxe de volta uma enxurrada de lembranças. Por que você está aqui, Olivia? Perguntei, ficando em guarda. Ela desviou o olhar e depois voltou a me encarar com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, vulnerabilidade. Você sabia que toda essa região está sendo urbanizada? Há casas de luxo sendo construídas a menos de 1 quilômetro daqui. A empresa de resorts já comprou 3 fazendas. Assenti lentamente. Eu tinha ouvido boatos. Warren, meu vizinho, mencionou algo sobre pressão de desenvolvimento. Blake, sua terra pode valer $2 milhões agora, talvez mais. Ela não estava fazendo uma pergunta. Ela estava constatando um fato. Foi por isso que você veio aqui? Para me falar sobre valores de imóveis? Sua compostura vacilou um pouco. Conversamos sobre isso, ok? A família toda. Papai achou que se eu te visse, conversasse com você, ele diria que você poderia me ouvir sobre vender. A revelação doeu menos do que doeria 2 anos atrás. Entendo. E quanto você ganharia por me convencer? Olivia se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado. Então, para meu choque, seus olhos se encheram de lágrimas. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu vim aqui com uma intenção. Mas, parada aqui agora, vendo o que você construiu, ela apontou para a propriedade novamente, entendo por que você nunca venderia isso. A admissão me surpreendeu tanto que eu realmente a encarei pela primeira vez. A roupa de grife não conseguia esconder as olheiras. A manicure perfeita não disfarçava a tensão em suas mãos. Você está bem? Perguntei, e a pergunta surgiu antes que eu pudesse impedi-la. Ela riu, um som frágil e sem humor. Estou bem? Vamos ver. Meu casamento está desmoronando porque Daniel trabalha 100 horas por semana, e quando ele está em casa, não temos nada em comum além de dívidas. Meu trabalho está me matando lentamente. A casa, aquela casa ridícula que mamãe e papai compraram para nós, tem um telhado com goteiras que vai custar $30 mil para consertar. Mas eu nunca posso admitir nada disso porque eu sou a bem-sucedida, certo? A que fez tudo certo. Eu não sabia o que dizer. Aquela não era a Olivia confiante e perfeita que eu tinha invejado e ressentido na mesma medida quando criança. Preciso ir, disse ela abruptamente, enxugando os olhos. Tenho uma reunião. Ela voltou para o SUV, mas antes de fechar a porta, olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Sabe qual é a pior parte? Você parece feliz, Blake. Feliz de verdade. Então ela estava ao telefone,
e eu pude ouvir sua voz aumentando conforme ela se afastava. Pai, você não vai acreditar no que o Blake fez com aquela propriedade. Precisamos. O resto das palavras dela se perdeu enquanto o SUV desaparecia na entrada da garagem, me deixando sozinha no quintal, com a câmera ainda na mão, imaginando que tempestade se formaria no horizonte. Aquela visita inesperada de Olivia me deixou inquieta por dias. Eu me pegava olhando para a entrada da garagem sempre que ouvia um carro na estrada, meio que esperando ver minha família inteira chegando para me confrontar. Mas uma semana se passou sem nenhum contato. Depois, 2. Comecei a relaxar, concentrando-me novamente no meu trabalho e no inverno que se aproximava. Eu tinha acabado de preparar as colmeias que o Warren me ajudou a montar quando ouvi outro veículo se aproximando. Desta vez, reconheci o som do SUV da Olivia antes mesmo de vê-lo. O que eu não esperava era vê-la estacionando ao lado de um carro alugado que havia chegado momentos antes. Olivia saiu do carro, parecendo ainda mais elegante do que na última visita, como se tivesse se blindado com roupas de grife. Do carro alugado, saiu Daniel, seu marido, parecendo desconfortável com roupas casuais que ainda conseguiam gritar caras. Eles ficaram parados, sem jeito, na minha entrada, claramente esperando por algo ou alguém. Não precisei me perguntar por muito tempo. Outro carro apareceu, o sedã de luxo dos meus pais, que reconheci imediatamente. Meu estômago se contraiu quando eles estacionaram e saíram, o rosto do meu pai com a expressão determinada que ele usava no tribunal, minha mãe com uma expressão ansiosa ao lado dele. O que é isso? Uma reunião de família, gritei, tentando manter a voz leve, apesar da ansiedade que me dominava. Precisamos conversar, Blake, disse meu pai, ignorando qualquer cumprimento, sobre a situação da propriedade. Antes que eu pudesse responder, a caminhonete de Warren subiu a entrada com um estrondo, parando atrás da fila de veículos caros. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça enquanto descia, uma mensagem silenciosa de apoio que me aqueceu, apesar das circunstâncias. Convidei Warren para se juntar a nós, disse eu, gesticulando para meu vizinho, já que qualquer discussão sobre esta terra o afeta também. Meu pai franziu a testa, mas não disse nada enquanto Warren se aproximava, limpando as mãos na calça jeans. Vamos entrar, sugeri, conduzindo o grupo inesperado em direção à minha casa. A expressão no rosto da minha família ao entrarem na casa de fazenda reformada quase compensou a tensão do momento. O piso cedendo havia sido nivelado e restaurado, adquirindo um brilho dourado aconchegante. As paredes de gesso em ruínas haviam sido substituídas por materiais sustentáveis em tons terrosos suaves. A cozinha, antes antiquada e disfuncional, agora contava com bancadas de madeira de demolição e eletrodomésticos de baixo consumo de energia que combinavam harmoniosamente com o charme vintage do espaço original. Você fez tudo isso sozinha? Perguntou minha mãe, sem conseguir esconder a surpresa na voz, enquanto passava a mão por um pedaço particularmente bonito de bancada que Warren havia feito com um carvalho caído na minha propriedade. Com a ajuda, reconheci, acenando para Warren. Instalamo-nos na sala de estar, meus pais, Olivia e Daniel, no sofá que eu mesmo havia estofado. Warren e eu nos sentamos em cadeiras em frente a eles. Através das grandes janelas, a floresta outonal criava um cenário dourado e carmesim. Isso é bem rústico, disse meu pai, claramente com dificuldade para encontrar algo negativo para dizer sobre o espaço. Obrigada, respondi simplesmente. E então, do que se trata? Meu pai pigarreou, assumindo sua persona de advogado. Como Olivia deve ter mencionado, esta área está se desenvolvendo rapidamente. O Rideline Resort Group comprou várias propriedades ao redor e está planejando um grande empreendimento de luxo, campos de golfe, spas, casas de luxo, tudo o que há de melhor. Concordei. Estou ciente. 3 dos meus vizinhos já venderam. Eles estão oferecendo preços extraordinários, continuou ele, bem acima do valor de mercado. Seus 5 acres são particularmente valiosos por causa do riacho e da altitude. Eles estão muito interessados. E como você sabe disso? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Daniel falou pela primeira vez. Tenho um paciente que faz parte do conselho deles. Quando ele soube da nossa ligação com imóveis na região, perguntou se poderíamos facilitar uma apresentação. Entendo. Olhei para cada um deles. E vocês vieram aqui hoje para me convencer a vender, para discutir a possibilidade.
Minha mãe corrigiu gentilmente: esta pode ser uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Todos nós, repeti. Então você ainda espera uma parte da minha herança. Meu pai se remexeu, desconfortável. Blake, seja razoável. Esta terra se valorizou enormemente sem que você tenha feito nenhum esforço. Seria justo distribuir o lucro inesperado entre a família. Sem esforço. Apontei para o espaço reformado. Eu investi 2 anos de suor e cada centavo que tinha neste lugar. Construí um negócio aqui. Construí uma vida aqui. Tirar fotos não é um negócio de verdade, meu pai descartou. Na verdade, interrompeu Warren, com a voz baixa chamando a atenção, Blake administra um dos negócios mais bem-sucedidos do condado atualmente. Os retiros fotográficos trazem visitantes de todo o país. Eles apoiam a economia local, hospedando-se na cidade, comendo em nossos restaurantes, comprando em nossas lojas. Meu pai olhou para Warren como se o visse pela primeira vez. E você é? Warren Milligan, vizinho e amigo de Blake, disse ele, a última palavra com ênfase. Olivia, que estava estranhamente quieta, de repente falou: Blake, ninguém está tentando tirar nada de você, mas isso pode resolver os problemas de todos. Você poderia comprar um imóvel melhor em outro lugar, mais conveniente. Todos nós poderíamos nos beneficiar. Que problemas isso resolveria para você, Olivia? Perguntei diretamente. Ela olhou para Daniel e depois para mim. Isso não é relevante. Acho que sim. Você disse que seu casamento estava em crise. Você mencionou dívidas. É por causa de dinheiro? O rosto de Daniel ficou vermelho. Isso é particular. Não se você estiver aqui me pedindo para vender minha casa para resolver seus problemas, respondi. Minha mãe pareceu chocada. Olivia, do que Blake está falando? A fachada que Olivia manteve por tanto tempo finalmente rachou completamente. A casa está submersa, mãe. A hipoteca, as reformas, o estilo de vida que achávamos que deveríamos ter, a dívida da faculdade de medicina do Daniel, meus empréstimos estudantis. Estamos nos afogando. Mas suas carreiras, seus salários, meu pai gaguejou. Vá cuidar das aparências, disse Daniel baixinho. Os carros, as roupas, as férias, as obrigações sociais, os eventos de networking que você insiste que participemos. A filiação ao clube de campo que você nos presenteou, com mensalidades que mal conseguimos pagar. A revelação pairava no ar como fumaça. Minha irmã aparentemente perfeita e seu marido bem-sucedido viviam uma vida que não conseguiam sustentar, presos em uma prisão de expectativas e aparências. Eu não fazia ideia, sussurrou minha mãe. Claro que não, disse Olivia, amarga. Nunca falamos de coisas reais nesta família, apenas de conquistas e aparências. Olhei para minha irmã com novos olhos, vendo não a criança de ouro que tinha tudo entregue de mão beijada, mas alguém tão presa às expectativas dos nossos pais quanto eu. A diferença era que eu havia escapado. Ela ainda vivia naquela gaiola. Não vou vender o terreno, disse eu finalmente, gentilmente. Não para resolver problemas financeiros, não para enriquecer os incorporadores, não por motivo algum. Esta é a minha casa. Você está sendo egoísta, acusou meu pai. Mas sua voz carecia da convicção habitual. Não, respondi. Pela primeira vez na vida, estou sendo fiel a mim mesma, e acho que isso te assusta mais do que qualquer outra coisa. Warren pigarreou. Se me permite uma sugestão, a propriedade de Blake não é valiosa apenas para desenvolvimento. Ela é valiosa por si só. O negócio da fotografia está prosperando. A horta orgânica abastece restaurantes locais. Os pequenos chalés trazem turismo para nossa comunidade sem prejudicar seu caráter. O que você quer dizer? Meu pai perguntou impacientemente. Meu ponto é que Blake criou algo que vale a pena preservar, algo que beneficia mais do que apenas uma família ou uma empresa, algo sustentável. Senti uma onda de gratidão por Warren, que havia expressado algo que eu sentia, mas não conseguia expressar. Ele tem razão. O que construí aqui importa não só para mim, mas para esta comunidade. Olivia olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes, algo como respeito. Acho que agora entendo. Quando passei de carro e vi o que você tinha criado, fiquei com inveja, Blake.
Você parece tão contente, tão seguro de si. Nunca me senti assim, nenhuma vez. Sua admissão me deixou em silêncio. Minha irmã perfeita e dourada, com ciúmes de mim? Então é isso. Você simplesmente se recusa a considerar as necessidades da sua família, insistiu meu pai. Mas eu podia ouvir a derrota em sua voz. Eu as considerei, assegurei-lhe. Mas também considerei minhas próprias necessidades, as necessidades desta terra e as necessidades desta comunidade. A resposta continua sendo não. Enquanto a conversa tensa prosseguia, Warren pediu licença para dar uma olhada lá fora. Quando voltou, alguns minutos depois, trazia uma cesta cheia de ovos frescos, vegetais de última estação e um pote de mel das minhas colmeias. Talvez vocês queiram levar isso de volta, ofereceu aos meus pais. Tudo cultivado aqui mesmo na propriedade do Blake. Alguns dos melhores produtos do condado. O simples gesto de alguma forma quebrou a tensão. Minha mãe aceitou a cesta com um agradecimento sincero. Meu pai se levantou, ajeitando o paletó num gesto que eu já vira 1000 vezes. Precisamos ir, disse ele, formalmente. Temos uma longa viagem de volta. Quando se prepararam para ir embora, Olivia ficou para trás, deixando Daniel ir na frente com nossos pais. Quando ficamos sozinhos na cozinha, ela se virou para mim. Eu nunca entendi por que você recusou tudo o que te ofereceram, disse ela baixinho. Agora acho que talvez você tenha sido esperto o tempo todo. Nunca foi uma questão de inteligência, respondi. Foi uma questão de autenticidade, de encontrar minha própria definição de sucesso. Ela assentiu lentamente. Preciso encontrar o meu. Acho que sim, eu disse a ela. Sabe, nunca é tarde para mudar de direção. Mesmo com todas as expectativas, com todo o investimento que fizeram para que eu me tornasse quem eles queriam que eu fosse? Principalmente então, eu disse. Acredite em alguém que os decepcionou profundamente. O mundo não acaba. Você apenas começa de novo. Ela me abraçou então, um abraço estranho, mas genuíno, que pareceu a primeira conexão real que tivemos em décadas. Eu te ligo, ela prometeu. Observei da varanda enquanto todos se afastavam, com Warren parado em silêncio ao meu lado. Quando o último carro desapareceu na entrada, ele se virou para mim com um sorrisinho. Que família vocês têm aí? São sim, concordei. Para o bem ou para o mal? Você se manteve firme, observou ele. Poucas pessoas o fariam com tanta pressão. Olhei para minha terra, para a vida que construí com base apenas em determinação e fé em mim mesmo. Há coisas pelas quais vale a pena lutar. A vida voltou ao seu ritmo após o confronto com minha família. O outono se transformou em inverno, cobrindo meus 2 hectares com um manto imaculado de neve. Continuei ministrando workshops de fotografia menores e mais intimistas, focados em paisagens de inverno. A aconchegante casa de fazenda, com seu fogão a lenha e colchas grossas, tornou-se um refúgio acolhedor para hóspedes que buscavam um descanso de suas vidas agitadas. Warren e eu passamos os meses frios planejando melhorias para a primavera. Esboçamos projetos para uma horta orgânica ampliada, discutimos a adição de colmeias e elaboramos projetos para mais 2 cabanas minúsculas para atender ao crescente interesse pelos meus retiros fotográficos. Nossa amizade havia evoluído para algo mais profundo, uma parceria construída com base no respeito mútuo e em valores compartilhados. Quando a neve começou a derreter, revelando os primeiros brotos verdes do início da primavera, Olivia ligou. Nossa conversa foi estranha no início, meses de silêncio criando uma barreira que levou tempo para ser quebrada. Mas, gradualmente, à medida que falávamos sobre assuntos neutros, a tensão diminuiu. Saí da empresa, ela disse finalmente, as palavras saindo apressadas. Você fez o quê? Sentei-me nos degraus da minha varanda, atordoado com o anúncio dela. Pedi demissão, abandonei a sociedade. Daniel e eu também estamos vendendo a casa. Olivia, isso é enorme. Você está bem? Ela riu, um som genuíno que eu raramente ouvia dela. Acho que sim. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que consigo respirar. O Daniel também está reduzindo o horário de trabalho. Estamos alugando um apartamento pequeno enquanto resolvemos as coisas. O que a mamãe e o papai disseram? Perguntei, já imaginando a reação deles.
Papai não falou comigo por 2 semanas, ela admitiu. Mamãe oscila entre preocupação e decepção. Mas sabe de uma coisa? Estou dormindo a noite toda pela primeira vez em anos. Conversamos por mais de 1 hora, realmente conversamos, talvez pela primeira vez como adultos, sobre expectativas e aparências, sobre encontrar a felicidade versus alcançar o sucesso, sobre a coragem necessária para decepcionar as pessoas que nos criaram. Tenho pensado no que você disse, Olivia me disse antes de desligarmos, sobre encontrar minha própria definição de sucesso. Estou estudando direito ambiental, usando meu diploma para trabalhos de conservação em vez de lucros corporativos. Isso parece perfeito para você, eu disse, falando sério. Eu gostaria de visitá-lo novamente algum dia, acrescentou ela, hesitante. Só eu. Para conhecer melhor o seu lugar, talvez aprender um pouco sobre o que você faz. Eu gostaria disso, respondi, surpreso ao descobrir o quanto eu falava sério. Fiel à sua palavra, Olivia me visitou um mês depois. Ela chegou vestindo jeans e botas de trilha, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, parecendo mais jovem e relaxada do que eu havia há anos. Passamos o fim de semana explorando a propriedade, conversando sobre nossas infâncias e os diferentes caminhos que nossas vidas tomaram. Ela fez perguntas atenciosas sobre meu negócio de fotografia, genuinamente interessada em entender o que eu havia construído. Na tarde de domingo, enquanto estávamos sentados na varanda tomando chá, ela abordou o assunto que estávamos evitando. Mamãe e papai querem nos visitar, disse ela, observando minha reação atentamente. Eles me pediram para perguntar se você poderia. Coloquei minha caneca na mesa lentamente, processando o pedido. Por que agora? Olivia deu de ombros. Acho que me ver fazer uma mudança tão grande os chocou. Papai continua falando sobre legado e conexões familiares. Acho que ele finalmente está percebendo que pode perder as 2 filhas se não ceder um pouco. E a propriedade, a pressão para vender? Acho que esse navio já zarpou. Ela disse, os incorporadores mudaram o foco para outra área depois que você recusou. Além disso, eu posso ter mencionado ao papai que o que você criou aqui vale mais do que qualquer cheque de desenvolvimento. A visita estava marcada para o mês seguinte. Passei semanas me preparando, não para impressioná-los, mas para mostrar honestamente o que eu havia construído. Warren me ajudou a terminar o novo estúdio no celeiro reformado. Imprimi minhas melhores fotografias e as organizei em uma parede de galeria. Colhi vegetais precoces da horta e coletei ovos frescos das galinhas que agora criava. Quando chegou o dia, fiquei parada na entrada da garagem, observando o carro dele se aproximar com uma estranha mistura de expectativa e pavor. Warren se ofereceu para sumir, mas eu pedi que ele ficasse. Sua presença constante ao meu lado era um lembrete da vida e da comunidade que eu havia criado, independentemente da aprovação da minha família. Meus pais saíram do carro, parecendo um pouco desorientados, como se tivessem chegado acidentalmente ao endereço errado. Meu pai usava roupas casuais, mas ainda assim conseguiam parecer sóbrias e formais. Minha mãe carregava uma planta de presente, segurando-a como um escudo. Blake, disse ela, dando um passo à frente para me beijar na bochecha. O lugar está diferente do que eu lembrava. Mudou muito, concordei. Entre, vou te mostrar o lugar. O passeio foi constrangedor no início, com meus pais claramente lutando para conciliar o negócio bem-sucedido e a bela casa com a percepção que tinham da minha escolha de carreira fracassada. Minha mãe fez perguntas educadas sobre as reformas. Meu pai permaneceu em silêncio, com uma expressão indecifrável, enquanto observava as evidências da minha vida próspera e independente. A dinâmica mudou quando chegamos ao estúdio no celeiro. O amplo espaço aberto era banhado pela luz natural proveniente de claraboias que eu mesmo havia instalado. Minhas fotografias cobriam as paredes, uma jornada visual pelas estações e paisagens. Uma longa mesa de fazenda ocupava o centro da sala, preparada para os workshops que eu regularmente ministrava. Tudo isso é trabalho seu? Perguntou minha mãe, aproximando-se para examinar uma série de imagens do nascer do sol capturadas em minha propriedade. São sim, confirmei. Eles são muito lindos, ela admitiu, com algo parecido com surpresa na voz. Meu pai estava diante de uma grande fotografia emoldurada da casa da fazenda no inverno, neve cobrindo o telhado, fumaça saindo da chaminé, luz dourada saindo das janelas. Era minha imagem favorita, capturando não apenas a estrutura física, mas a sensação de lar que ela representava.
Isso é extraordinário, disse ele baixinho, quase para si mesmo. A qualidade da luz conta uma história. É isso que eu tento fazer, expliquei, pega de surpresa pelo comentário. Contar histórias por meio de imagens. Capturar momentos e sentimentos, não apenas cenas. Ele assentiu, ainda estudando a fotografia. Acho que agora entendi. Fomos até a varanda para almoçar, a mesa estava posta com comida que eu havia cultivado ou preparado, salada fresca da horta, ovos das minhas galinhas, pão que eu havia assado naquela manhã, mel das minhas colmeias, vinho de um vinhedo local onde eu havia fotografado a colheita. À medida que comíamos, a conversa foi se tornando menos tensa. Minha mãe perguntou sobre meu modelo de negócio, com sua mente acadêmica se envolvendo com os aspectos práticos do que eu havia construído. Meu pai, para minha surpresa, fez perguntas ponderadas sobre minhas técnicas de fotografia e meu processo criativo. Warren compartilhou histórias sobre a comunidade local, a feira de produtores da qual ambos participamos, os esforços de conservação para proteger a bacia hidrográfica que corta nossas propriedades. Ele falou sobre minhas contribuições para a região, o turismo que minhas oficinas trouxeram, os artigos e matérias que colocaram nossa pequena cidade no mapa. Você criou algo substancial aqui, meu pai finalmente reconheceu, pousando sua taça de vinho, algo com valor real, não apenas financeiro, mas intrínseco. Vindo dele, foi uma admissão extraordinária. Senti um peso que carregava há anos começar a se aliviar. Por que você nunca veio às minhas exposições? Perguntei de repente, a pergunta surgindo antes que eu pudesse impedi-la. Mesmo no ensino médio, quando teria sido fácil. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. Foi minha mãe quem respondeu. Estávamos com medo, disse ela simplesmente. Com medo de que você estivesse cometendo um erro que não poderíamos consertar, com medo de que você lutasse e sofresse, com medo de que tivéssemos falhado como pai se você não seguisse o caminho que achávamos seguro. Então, em vez de apoiar minha escolha, você me puniu por tê-la feito, eu disse, a velha mágoa vindo à tona apesar dos meus melhores esforços. Achávamos que estávamos protegendo você, disse meu pai. Estávamos errados. A simples admissão pairou no ar entre nós. Não exatamente um pedido de desculpas, mas um reconhecimento que tinha seu peso. E Olivia, perguntei, a casa, o apoio financeiro? Meu pai parecia genuinamente arrependido. Achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, preparando-a para o sucesso. Mas vejam só como isso acabou. Ela estava infeliz naquela vida perfeita que ajudamos a criar. Cometemos muitos erros, acrescentou minha mãe suavemente, com vocês dois, de maneiras diferentes. Quando a luz da tarde começou a desaparecer, lançando longas sombras sobre o quintal, meu pai se levantou e caminhou até a beira da varanda, observando a paisagem. Eu não teria escolhido isso para você, disse-lhe finalmente. Este lugar, esta vida, eu teria te empurrado em direção a algo que eu entendesse, algo com um caminho claro, e eu estaria errado. Ele se virou para mim. Você encontrou seu próprio caminho, criou seu próprio sucesso. Tenho orgulho disso, mesmo que não entenda completamente. Vindo do meu pai, essas palavras foram o equivalente a uma ovação de pé. Senti lágrimas brotarem nos cantos dos meus olhos. Obrigada, eu disse simplesmente. Enquanto se preparavam para ir embora, minha mãe me abraçou forte. Gostaríamos de nos visitar novamente, disse ela. Se não tiver problema. Eu gostaria disso, respondi, surpreso ao perceber que estava falando sério. Meu pai apertou a mão de Warren, depois a minha, segurando-a por um momento a mais do que o necessário. Você tem uma casa linda, disse ele. Obrigado por compartilhá-la conosco. Warren e eu ficamos parados na entrada da garagem, observando o carro deles desaparecer na estrada enquanto o sol poente pintava o céu em tons de rosa e dourado. Você está bem? Perguntou Warren baixinho. Assenti, sentindo uma mistura complexa de emoções que não conseguia nomear. Acho que sim. Não está resolvido, não completamente, mas é um começo. Ele pegou minha mão, sua palma quente contra a minha. Começos são bons, disse ele. Eu também gosto deles. Enquanto caminhávamos de volta para casa, olhei para a vida que havia construído com nada além de determinação e um pedaço de terra herdado, um lar, um negócio, um propósito e agora, talvez, o início de uma família curada e um novo tipo de amor. Não a vida que alguém havia planejado para mim,
mas a que eu havia criado para mim mesma. Um ano depois, eu estava no mirante recém-construído com vista para minha propriedade, agora transformada de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A casa de fazenda original ficava no centro, restaurada ao seu charme original com melhorias modernas e sustentáveis. O celeiro do estúdio havia sido ampliado para acomodar workshops de fotografia maiores e eventos comunitários. 3 pequenas cabanas estavam aninhadas entre as árvores, cada uma com sua própria personalidade única, oferecendo acomodação para hóspedes que buscavam um refúgio da vida urbana. A adição mais significativa foi o pequeno centro de retiro ecológico que construímos perto do riacho, um espaço lindo e iluminado, construído com materiais reaproveitados e projetado para causar o mínimo impacto ambiental. Ali, realizei residências fotográficas prolongadas, programas de educação ambiental e retiros de bem-estar. O que havia começado como um santuário pessoal evoluiu para um próspero espaço comunitário que honrava a terra e compartilhava sua beleza com outras pessoas. A jornada até aquele ponto foi repleta de reviravoltas inesperadas. Depois daquela primeira visita hesitante, meus pais gradualmente se envolveram mais na minha vida. Minha mãe, com sua formação acadêmica, me ajudou a desenvolver um currículo educacional para grupos escolares que visitavam a propriedade. Meu pai, para surpresa de todos, inclusive dele, adotou a fotografia como hobby e ocasionalmente participava dos meus workshops de fim de semana. Olivia havia passado pela transformação mais drástica. Depois de deixar seu cargo na área de direito empresarial, encontrou trabalho em uma organização ambiental sem fins lucrativos, usando sua expertise jurídica para proteger espaços naturais do desenvolvimento excessivo. Ela e Daniel se divorciaram amigavelmente, ambos reconhecendo que haviam construído seu relacionamento com base em expectativas externas em vez de uma conexão genuína. Ela agora morava em uma casa modesta a 30 minutos da minha propriedade e a visitava regularmente, muitas vezes trazendo seu cão resgatado, que adorava correr pelos campos abertos. Warren se tornou meu sócio não apenas nos negócios, mas também na vida. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente da amizade para o amor, construído com base em valores compartilhados e respeito mútuo. Ele havia se mudado para a casa da fazenda na primavera anterior, trazendo consigo suas ferramentas de carpintaria e sua sabedoria silenciosa. Juntos, continuamos a melhorar a propriedade, com cada projeto refletindo nosso compromisso com a vida sustentável e a conexão com a comunidade. O caminho para a cura com minha família não tinha sido simples. Ainda havia momentos de tensão, velhos padrões que emergiam em momentos de estresse. Meu pai ocasionalmente fazia comentários sobre carreiras de verdade antes de se dar conta. Minha mãe às vezes caía na armadilha de comparar Olivia e eu, um hábito arraigado e difícil de abandonar. Mas esses momentos estavam se tornando mais raros, substituídos por esforços genuínos para entender e aceitar as adultas que suas filhas haviam se tornado. A mudança mais profunda ocorreu no meu relacionamento com Olivia. A dinâmica competitiva que definirá nossa infância se transformará em um vínculo de apoio. Passamos horas conversando sobre nosso passado em comum, reconhecendo como as expectativas dos nossos pais nos moldaram e, às vezes, nos prejudicaram. A filha de ouro e a decepção, cada uma carregando seus próprios fardos, finalmente encontraram um ponto em comum como irmãs e amigas. Você está pronto para o grupo? Perguntou Warren, juntando-se a mim no deck. 20 fotógrafos chegariam naquela tarde para um workshop de paisagens outonais de uma semana, nossa oferta mais popular. Quase, respondi, inclinando-me para sua presença sólida. Só um momento para apreciar o quanto já avançamos. Ele assentiu, compreensivo como sempre. De uma casa de fazenda decadente para isto. Incrível. Não só a propriedade, esclareci. Tudo. Minha família, meu trabalho, encontrar você. Warren sorriu, os cantos dos olhos se enrugando de um jeito que eu havia aprendido a amar. Encontrando a nós mesmos, eu acho, separadamente juntos. Meus pais e Olivia jantariam conosco naquela noite, uma tradição mensal que havíamos estabelecido. Esses encontros nem sempre eram perfeitos, mas eram autênticos como nossas interações familiares nunca haviam sido antes. Conversávamos sobre coisas reais, discordávamos respeitosamente e saíamos com a compreensão de que o amor não exige acordo ou caminhos idênticos. O aspecto financeiro da minha vida também evoluiu. Embora eu tivesse me recusado terminantemente a vender a propriedade para incorporadoras, encontrei maneiras de torná-la financeiramente sustentável e até lucrativa.
Os retiros fotográficos, o aluguel de cabanas e os programas educacionais geraram uma renda estável. Publiquei um livro de imagens documentando as mudanças sazonais da Terra, que recebeu aclamação da crítica e abriu portas para oportunidades de exposição. O mais surpreendente é que meu pai havia criado uma fundação familiar focada em educação ambiental e conservação de terras. O financiamento inicial veio da venda de sua casa enorme, quando eles se mudaram para um apartamento confortável mais próximo da minha propriedade. O primeiro projeto da fundação foi comprar o terreno adjacente à mina quando ele foi colocado à venda, protegendo-o do desenvolvimento e expandindo a área de proteção natural ao redor dos meus 2 hectares. Seus avós ficariam orgulhosos, disse minha mãe quando a fundação foi anunciada. Eles sempre acreditaram na preservação de lugares bonitos. Pensei neles com frequência enquanto caminhava pela região, imaginando a alegria deles ao verem como sua modesta herança havia florescido em algo que beneficiou não apenas a mim, mas a uma comunidade inteira. Sua dádiva veio sem condições ou expectativas, uma forma rara de amor na minha experiência. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre a propriedade enquanto eu me preparava para receber os participantes do workshop. Do deck, eu podia ver tudo o que havíamos construído, as hortas repletas de colheitas de outono, o pomar de maçãs repleto de frutas, as colmeias que Warren havia expandido para produzir mel que vendíamos nos mercados locais, o campo de flores silvestres que havíamos restaurado para abrigar polinizadores nativos. Mas as transformações físicas empalideceram em comparação com a jornada interior. Aprendi a definir o sucesso nos meus próprios termos, a construir uma vida alinhada aos meus valores em vez de expectativas externas. Descobri que permanecer firme na sua verdade, mesmo quando ela decepciona os outros, não é egoísmo, mas sim algo necessário para uma vida autêntica. Mais importante ainda, descobri que famílias, como fotografias, podem ser recompostas para criar algo novo e belo a partir do que já existe. Ao ver os primeiros carros começarem a chegar, senti uma profunda sensação de contentamento, não porque tudo estivesse perfeito, mas porque havia criado uma vida que refletia quem eu realmente era, não quem os outros achavam que eu deveria ser. A terra que meus avós me deixaram tornou-se mais do que uma propriedade, mais do que uma herança. Tornou-se a tela na qual pintei minha vida autêntica, pincelada por pincelada, escolha por escolha. Pronto para compartilhar sua sabedoria com o mundo? Warren perguntou, gesticulando em direção aos convidados que se aproximavam. Sorri, sentindo o calor da gratidão se espalhar por mim. Pronta como sempre. Naquela noite, depois que os participantes do workshop se acomodaram em suas cabanas e minha família voltou para casa após o jantar, Warren e eu nos sentamos no balanço da varanda, observando os vagalumes dançando pelo quintal. A mesma varanda onde, anos antes, eu havia me sentado sozinho, imaginando o que seria daquela terra herdada e do meu futuro inexplorado. Sabe qual eu acho que foi a verdadeira herança? Perguntei suavemente. Não a terra em si, mas a crença de que eu merecia uma vida que me fizesse feliz, de que eu tinha permissão para escolher meu próprio caminho. Warren assentiu, com o braço quente em volta dos meus ombros. Os melhores legados não são coisas, mas permissões. Permissão para ser você mesmo, permissão para construir algo significativo. Enquanto a escuridão se instalava ao nosso redor, pensei na jornada que me trouxe até aqui, de filha decepcionada à criadora confiante, de artista isolada à construtora de comunidade, de pessoa em busca de aprovação a alguém que oferece inspiração. A estrada não tinha sido fácil nem reta. Mas cada curva difícil me levou exatamente onde eu precisava estar. No que você está pensando? Warren perguntou, notando meu silêncio contemplativo. O verdadeiro sucesso não se mede em propriedades ou posses, respondi, encontrando as palavras para a lição que havia vivido. Ele se mede em autenticidade, na coragem de construir uma vida fiel a si mesmo, mesmo quando os outros não entendem. Em criar espaço onde os outros se sintam livres para fazer o mesmo. Ao longe, uma coruja piava suavemente na orla da floresta, um som familiar à noite que nunca deixava de me lembrar da sorte que eu tinha em chamar aquele lugar de lar. Não apenas pela localização física, mas pela vida que criei ali, pela comunidade que construí, pela paz que encontrei. Eu não mudaria nada, sussurrei, nem mesmo as partes mais difíceis. Porque, no final, o que parecia rejeição se tornou a porta de entrada para a aceitação. O que parecia fracasso se transformou no sucesso mais significativo. E o que me foi dado como consolo se tornou minha maior bênção. Você já teve que escolher entre as expectativas da família e o seu próprio caminho autêntico? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo.
Lembre-se, sua jornada única tem valor, mesmo que outros ainda não a percebam. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que escolher o próprio caminho não é apenas aceitável, mas às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada, e que você encontre a coragem para construir uma vida que seja verdadeira para você, independentemente do que os outros acreditem que você deva fazer.